que é a alma. E que você tem que ter uma outra alma que é especial com você, para que você possa, essa pessoa possa te ajudar a seguir a Torá. Porque imagine se Noah recebe lá a mensagem, ainda no Nego Peixe, ele não começa a construir a arca porque a sua mulher decidiu ir para um pagode, ou decidiu, sei lá, fazer uma viagem, ou decidiu, sabe? Então, o mais importante da relação ali do Noah, ele era montar a arca. Né? Olha, gente, então a arca era o mais importante. Quando nós pegamos a Paraxá de Noa, ela vai acontecer no mês de Resvã. Okay? É o mês que nós estamos agora, é o mês de Resvã. Para vocês. Nesse mês de Resvã, que é o mês onde é o 8º mês do calendário hebraico, por isso, além de aprender o hebraico, tem que aprender todas as festas profundamente, para que a gente possa realmente entender a Torá e sair da questão do mérito da religião em si. Ok? Muito bem. Então, a gente está no mês de Resvã, escreve CH tem som de RR. Esse mês de Resvã é um mês muito especial. E também é um mês que não tem nele nenhum, nenhuma festa judaica. É um mês que é colocado que ele é um mês de tempestade, né? Ou seja, onde cai um dilúvio, e esse dilúvio chamado Samaquel, ou seja, é um ser espiritual que foi criado pelo Eterno, né? Esse ser espiritual, ele tem a força para fazer o que ele tem que fazer, né? Ou seja, atacar a humanidade, atacar as pessoas, ele tem essa força, é o papel dele, e ele não brinca com o seu trabalho, ele não brinca, ele não brinca. Aqui a gente tem o nome Resvã em hebraico, né? Temos o nome Resvã em hebraico. Você vê que ele vai começar com a primeira letra do nome segunda letra do nome de Noa, né? Fazendo então Resvã, ok? Vamos ver que coisa bonita. No próprio nome, o que a gente vai entender agora? A gente tem aqui a letra Shin, né? De Shemar Israel, Adonai Eloquim, Adonai Echad, porque ele é um. Então a gente tem um Shemar Israel, Adonai Eloquim, Adonai Echad, porque Hashem é um. E aí o que acontece? Ele é a própria árvore sefirótica, o Shin, que é fogo, que é a presença divina, mas uma presença divina pura, sem mistura, né? Sem mistura de religião, sem mistura de idolatria, ela vai formar a árvore sefirótica. Olha só. 3 paus que nós temos aqui. Nós temos a parte da direita, a parte da esquerda, um Vav, um Zain na esquerda, e nós temos um Yud na parte superior. O Vav representa Abraham, que é Hesed, a bondade. O Zain, ele representa Itzhak, que é o lado esquerdo e está em Gevurah. A gente vai entender isso. E nós temos aqui, na parte central, o patriarca Master, aquele que era o patriarca dos patriarcas, que é Jacob. Quando nós pegamos aqui o Shin, nós sabemos que temos 300, né? Por que nós temos 300? Porque a Torá vai responder que na própria paraxá que a gente vai estar nessa semana, que ela é Lehá, e ela é escrita dessa forma, a gente vai ter uma grande surpresa
porque ele vai ter o Isaac quando ele tem, né? Ele tem 100 anos, não é isso? Então tem aqui a palavra lerrar, está vendo aqui? Lerrar. A palavra lerrar, ela é formada por um CAF, né? Só que o CAF aqui ele não é colocado, porque ele é não da sua forma natural, ele é colocado de uma forma como sofite, né? Ele mudou-se a forma, mudou-se a espiritualidade também. Então ele tem uma mudança na sua forma. Essa mudança, ela acontece porque agora ela foi colocada no final, e aí a gente tem a próxima palavra, que é lerrar, lerrar. Ou seja, os dois CAFs aqui final se transformam, né? Eles não são mais o CAF inicial. O que acontece com isso, gente, é que o que acontece com isso é que agora a gente tem os três patriarcas, que estão representados pela letra X. Cada um teve a sua missão, cada um teve a sua missão. E no caso aqui de Abraão, ele vai começar a missão dele. Como nós temos um Âmide, que é 30, e um Cap, que é 20, então nós temos 50. Então a gente tem aqui 50, ou seja, 30 de um Âmide, né? 30 mais 20, que vai ser 50. Exatamente porque o Abraham, quando ele sai na sua missão, né, vai ter a dar para ele 3 missões. Né? Saia da tua casa, do meio da tua parentela e da casa dos seus pais. É uma missão tripla, não é uma missão, né, uma simples missão. Imagine se o Eterno vira para você agora, né, e fala para você, olha, saia da onde você está e vá para onde eu estou te mandando. Você tem uma vida confortável, tudo que você precisa está aí onde você está, e aí o que, que acontece? Você acaba, às vezes, não escutando a ordem do Eterno. Porque, às vezes, a gente está interessado em tudo está bem, em tudo, mas a gente não está escutando a voz da Torá. Muito bem. O que, que acontece aqui, gente? Deixa eu deletar aqui, copio logo aqui, né? Copio aqui também. Dou um print, Ctrl+C, Ctrl+V. Pensou se as pessoas pudessem fazer isso, os nossos sábios pudessem fazer isso antigamente, como eles teriam feito muito mais pela Torá? Rabi Akiva mexendo no computador, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas eles tinham que fazer tudo com mãos e muito detalhadamente, com muito carinho. Hoje nós somos privilegiados, mas de certa forma também somos aleijados. Aleijados de ter o mérito de entregar totalmente a nossa vida para a chão, de dar tudo, não dá 10%, nem 20%, nem 50%, nem 30%, nem 1%, não dá tudo. Por quê? Porque o nosso sacrifício, ele tem que ser verdadeiro, né? Está aqui no texto que Levítico 2:1, quando chega e fala de vai cá, que a gente tem que ter uma farinha muito fina, uma farinha que é dada pela nefesh. Ela não é produzida de forma nenhuma, né? por atos que não sejam atos do coração. Essa farinha ela não pode ser produzida pelo intelectual, ela não pode ser produzida pelo intelectual. Ela tem que ser uma farinha muito especial, que só a sua alma pode produzir. O Noah, ele sabia disso, ele sabia que ele tinha que produzir algo muito especial para a chama. Afinal de contas, né? Afinal de contas, a gente não está lidando com qualquer pessoa, com qualquer rei. A gente está lidando com um rei que criou todo o universo, todas as coisas. E o que, que a gente pode dar para ele? O que, que a gente pode oferecer para o rei de todo o universo?
farinha fina. Essa farinha, ela, inclusive, tem aqui, ó, um número aqui na frente, ó, que é da palavra Noa, né? Ela começou a ser produzida por Noa, nesse mês de Revan, e logo depois, ela vai dar seguimento com o Abraham, através de Ler-Lerá. Quando nós temos Ler-Lerá, temos a mesma palavra, vá por ti, né? Vai pela tua alma, vai pela tua verdade, mas não a verdade que você entende como verdade, mas a verdade que vai extrair essa farinha de dentro de você. Lembrando, para a gente não deixar um buraco na aula, que a palavra farinha, ela, aqui eu tenho trigo, a palavra trigo, a gente vai ver aqui, e eu tenho a palavra farinha, como está aqui no texto, em hebraico. Olha, eu tenho aqui, ó, tolete. Essa palavra, ela é formada por algo muito especial. Primeiro, ela é aquela letra Samer, que a gente estudou, o Lamed, que a gente estudou, e o Tav, que ainda não estudamos. O Tav é a letra que faz ligação da Lua com a Terra. Por isso que se tem na Torá 400 anos de escravidão no Egito, e tem também que o Abraham comprou a cova de Marpelá por 400 ciclos de pratas, 400 ciclos de misericórdia. Está lá que o Esav, ele veio com 4 ciclos, 400 homens para encontrar com Itsarraque, e chamou ele para andar com ele, para encontrar o Jacob. O Jacob não quis. O Jacob falou, não, vai lá você tem muitas riquezas, tem muitos homens, não é isso que eu quero para minha vida. Eu prefiro ir devagar, eu tenho meninos, eu tenho crianças, eu preciso resolver um monte de coisa aqui. E você pode ir, meu irmão gêmeo, você pode ir na frente que eu vou depois, eu te acompanho. Então, gente, voltando. Então, a primeira questão aqui, dentro desses 300, porque aqui nós temos 300, é a história de Abraão. Depois nós temos a história de Itsarraque, e lá diz que o Itsarraque plantou, e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. E aí todo mundo fala, o que ele colheu? Vamos fazer a campanha da colheita. Porque o Itsarraque, ele plantou e ele colheu 100 vezes mais. Mas ali não está falando de nada físico. Ali está falando da árvore sefirótica. Está falando de conceito interior. Está falando de situações dentro da alma. Então, ele conseguiu consertar, ok? A devorar. Lembrando, gente, quando a gente fala de devorar, a gente está falando de Esav, que é Marte, o planeta vermelho, mas quando a gente está falando de Tsarrak, a gente está falando, gente, da árvore sefirótica que está dentro de Binah, e não da árvore sefirótica, né, que está no nosso nível aqui. A gente está falando da árvore sefirótica de Binah. Então, aqui existe outra árvore sefirótica aqui dentro, e o Itzarrak aqui de dentro. Já o Esav é de outras, da mesma de Gevurah, mas um outro nível, porque a árvore sefirótica ela existe em todos os níveis. E é por isso que o Itzarrak amava muito mais o Esav do que o Jacob. Tanto é que ele ia dar a bênção para ele. Ele falou, olha, meu filho, você é o primogênito, vai lá, traz uma taça para o seu pai, que eu vou te abençoar. E aí o que aconteceu? O Jacob se vestiu de Esav, e aí ele pegou a bênção. Isso é muito bonito, mas eu não vou falar disso agora, senão a aula vai ficar muito longa. Vamos voltar aqui. Então, como ele colheu 100 vezes mais, então ele faz parte desse Shin aqui, desse 300. Veio, então, o Jacob. E o Jacob, ele teve todos os seus filhos antes dos 100 anos. Quer dizer, antes dele ter 100 anos, até os 100 anos, ele teve todos os filhos.
Ele teve 13 filhos. 2 netos fazem parte da tribo de Israel, que é Efraim e Menassés. Nesses 13 filhos, existe uma menina chamada Diná, e quando nós tiramos o rei da frente, fica Din. E talvez, né, ele esteja falando de uma Torá muito rigorosa, de uma Torá onde você não pode conhecer o Deus de Israel verdadeiramente, porque você vive com medo dele, e faz tudo porque você tem medo, então você não vai conseguir conhecê-lo. Porque o próprio Yaakov, quando entrou nessa questão de que Yosef havia falecido, e que 22 anos ele fica sem a presença divina, ainda mais Jacob, que é o patriarca master, ele está buscando, ele está passando por algo espiritual que ele tinha que passar, que ele tinha que viver para encontrar verdadeiramente a Hashem. Encontrar verdadeiramente a Hashem não é como uma religião, não é como você está num lugar para ser abençoado, nem nada disso, porque você sabe que ele só vai aceitar a sua farinha, né, se ela for, o seu trigo, né, a sua farinha e o seu trigo, se ela for muito bem selecionada. Ela tem que ser tirada dos maiores tesouros do seu coração. Mas aí, se a gente não faz uma separação realmente do que nós queremos dar para o eterno, a gente acaba trazendo o pior que a gente tem. A gente não consegue dar o melhor, a gente não consegue entregar para ele aquilo que realmente é devido. Um grande rei, ele precisa de um grande coração, ele precisa de algo muito, muito grande para que ele possa habitar em você. E essa coisa se chama amor. Essa coisa se chama um sentimento. O amor, né, ele não tem interesse em nada, ele só tem interesse em ser amor. Né? É lógico que um amor que é verdadeiro e que não está a nível de pensamento, de desejos humanos. Por exemplo, Hashem, eu te amo porque você me deu isso, porque você me deu aquilo, ou porque eu estou tão bem hoje, né? Não senti nada. O amor verdadeiro é aquele que Jó tinha pelo Eterno. Jó, o rei Davi tinha pelo Eterno. Às vezes, Davi Meller, ele falava, Hashem, meus ossos estão todos quebrados. A minha alma, Hashem, tem sede de ti. Oh, meu Deus, me ouve, por favor. É mais ou menos assim. Porque senti, eu não sou nada, eu me perdi dentro de mim, eu me perdi dentro dos meus desejos, dos meus sonhos, e esqueci a tua Torá, esqueci de estudá-la, esqueci de te encontrar realmente. Fiquei em conceitos psicológicos e de pensamentos que me levam exatamente ao contrário da sua Torá. Então, assim, se o senhor puder, por favor, ele falava, eu senti a sua presença, isso é Davi Meller, o único homem que não reencarnou, né? E não teve, até Moshe teve que reencarnar, e Davi Meller, um amor tão puro que ele tinha por Hashem, ele só tem uma vida, ele só vive uma vez, e ele vive 70 anos. É lógico que, com todo esse amor que ele tinha por eterno, é lógico que o mundo espiritual ia tentar atrapalhar a vida dele. E ele sabia muito bem como lutar com essas forças, porque ele tinha 5 pedras na sua funda. Né? Ele tinha uma funda e ele matou o gigante quando ele falou Shemar Israel, Adonai Eloquim, Adonai Echad. Quando você fala isso, você está dizendo para o mundo espiritual que o mundo espiritual só tem poder sobre a sua vida até onde o Eterno permitir.
E tudo o que ele permitir é o que ele permitiu, como na história do rei Davi e como na história de Jó. E ele derrubou um gigante. Só que o gigante, ele é um pouco diferente do que a gente imagina. A gente acha que é um homem, que esse homem, ele era gigante, que Davi era muito forte, que ele cortava a cabeça do gigante. Mas esse gigante é uma outra árvore sefirótica, chamada a árvore do bem e do mal. Dentro dessa árvore existem todos os milagres, porque você veja, as árvores, elas têm o mesmo poder, elas têm a mesma sefirote. Então, onde era Hesed, aqui onde era Hesed, não era Hesed. Onde era bondade, não era bondade. E assim sucessivamente. Tudo que existe nessa realidade aqui vai existir dentro da nossa realidade, porque o Eterno, ele teve que criar esse mundo na dualidade. E dentro dessa dualidade, a própria Torá vai falar que existem duas árvores. A árvore do bem e do mal, né, o bem valedores, ou seja, duas árvores, uma é a de árvore, onde tem idolatria, em tudo que não, a Torá não ordena, e ela vai baixar todos os milagres, vai ter todas as coisas, porque elas têm a mesma força. O que muda na história das duas árvores é a forma do modus operandi, ou seja, você pode operar através de idolatria, feitiçaria, um homem que veio para salvar a humanidade, tudo isso aqui estão dentro de forças espirituais, que é uma borra que sobrou da criação, que foi necessária para que se houvesse esse mundo que nós temos, que é o mundo mais baixo que existe, que é Malhut. Muito bem. Quando você vai tirar, então, uma farinha, você não pode tirar uma farinha dessa árvore aqui, você tem que tirar dessa árvore aqui. Puxa e puxar. Nessa árvore aqui, existe um disfarce. Disfarce porque ela também tem um pouco da presença divina, senão não existiria, só que ela está toda misturada. E aí aqui as pessoas usam o divino, assim, está tudo muito bom, e que eles vieram ser reis sobre essa terra. Eles vieram não ser cauda, mas vieram ser cabeça, e aí eles usam, né, todo o seu sistema espiritual, por exemplo, está tudo muito bem. Deus me deu muita shalom, tudo dá certo para mim. Deixa eu ver se eu abro com vocês aqui existe um, um site chamado Zohar Diário, Daily Zohar, né? E você pode vir aqui nesse site e você pode olhar muita coisa que você vai entender dentro da Torá. Né? É a explicação da Torá em si. Essa Torá, ela vai te como funciona cada texto, como o Zohar está desenvolvendo texto, e como você pode observar cada texto da Torá. Você pode até anotar aí, mas se quiserem também depois eu mando os links. Né? Aqui você vai ter aqui um menu, olha, menu. Nesse menu, é, nesse menu vai aparecer todas as paraxás. É lógico que ainda, assim, tem muita informação boa, mas não é o total realmente do que a Torá vai falar. E aqui a gente está na paraxá do Vaikra. Aqui Vaikra, daí Zorra Diária, 3601, Vaikra. A gente abre aqui, vamos ver se o computador vai traduzir, para que a gente possa ler em português.
E a gente tem tá aqui em aramaico, tudo está escrito aqui, né? Tudo em aramaico. Você pode treinar também, porque depois eu mando para vocês um aplicativo que vai ler o Zorra, vai ler para vocês o Zorra, né? Quanto mais você lê, mais você aprende o hebraico, você também vai aprender o aramaico, porque a questão que se tem ali do aramaico seria um hebraico, né, mas com algumas palavras diferenciadas. Assim como nós temos o espanhol, o nosso português, o português de Portugal, né, etc. Diz aqui, né, ele vai usar o Salmo 22, 25, escrito pelo rei Davi. O rei Davi ele escreve até o Perim 72. E é muito bonito o que o rei Davi escreve. Né? Então ele cita aqui o Terrilim, pois ele não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Nem ele escondeu o seu rosto dele, mas quando ele clamou a ele, né, ele ouviu. Aí diz aqui, o rei eterno, o supernal rei, aproxima-se daquele que tem um coração quebrantado. Vamos começar outra reunião. Faltam 10 minutos, dá para a gente ler aqui. E a minha cólera, ele se aproxima daquele que tem um coração quebrantado e, e humilde de espírito. Está em Isaías 57, 15. Eles são vasos usados pelo rei quando há seca e fome no mundo. Os pobres experimentam um julgamento forte, eles choram e gritam ao rei, e o santo e bendito seja ele, os traz para mais perto de si, mais do que qualquer outra pessoa. Então, o santo e bendito seja ele, volta ao motivo pelo qual a fome vem ao mundo, ai dos ímpios que causam isso. Aqui a gente para um pouquinho, a gente tem que entender que é pobre. O pobre, na linguagem da Torá, é alguém que morreu. Porque diz, lá no texto da Torá, que aquele que vê o eterno não pode continuar vivo. E todo cabalista, ele morre. O que está falando aqui é que quando você conhece a Torá, então tudo o que você tem de sonhos políticos, tudo que você tem de sonhos nesse mundo, de concretizar, nada disso é o diferencial mais da sua vida. Que você vai viver unicamente para o rei. E esse pobre que está sendo falado aqui é esse pobre que ele tira todos os seus sonhos, ele mata o seu Itzahak, ele pega os seus desejos e fala assim, está tudo amarrado. Eu amarro tudo e agora meu sonho é fazer a tua vontade. E pressuposto que isso é muito difícil para alguém que não viu o eterno. Não é verdade? Como alguém que não viu o eterno vai morrer. E ele vai viver como um pobre. Muito bem. E aí continua o texto dizendo: quando o rei é despertado para o clamor das pessoas, os pobres do mundo, está escrito em Levítico 22, do 22 ao 23. Se você afligir de alguma forma e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. E a minha cólera se acenderá e te matarei a espada vossas mulheres, e ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Continua. De cima, diz assim, eu certamente ouvirei. Shema, né, a Shema. Ou seja, Shema, a Shema. Duas palavras com a mesma raiz, para nos falar sobre duas ações. O primeiro é para ouvir o clamor do pobre, é o que está dizendo no texto. A segunda é sobre punir os ricos, ímpios,
Pois se diz então, ouvirei porque sou misericordioso. Depois de ouvir o clamor dos pobres, lembro, a minha ira se aquecerá quando a fome chegar ao mundo. Os ricos e os ímpios sofrem, porque não apoiaram os pobres, antes que o seu clamor chegasse ao santo e bendito a ele. Seja ele. Lição. Deus criou este mundo para nós, com liberdade de agir como desejamos. Somos apresentados à escolha para fazer o bem ou o mal todos os dias. Uma das leis espirituais importantes é dar o dízimo e sustentar os necessitados. Se virmos uma pessoa pobre em nosso caminho, devemos entregá-la, né, o dízimo para essa pessoa. Se não houver pessoas pobres em nosso caminho, apoiamos a luz. Então, a gente vai ajudar a luz, os propagadores da luz, porque o mundo tem uma grande falta de luz. E os julgamentos estão por toda parte. Dá com frequência, mesmo para ajudar o pobre, mesmo todas as semanas. Vamos continuar aqui o próximo texto aqui para a gente ler, e aí a gente volta para a aula já. Isso são palavras do Zohar, são palavras dos rabinos, tá? Continuando. Vai cá, 3.600, que seria antes, né? Teríamos que ter lido essa parte antes. Vamos ver se está falando do mesmo assunto aqui. Vamos ver se dentro desses 10 minutos a gente consegue terminar. Vou traduzir aqui. Aí vai ter uma resposta anterior, né, aquela ali, que diz o seguinte, o Zohar diz, vai cá. Rabino Eleazar diz que os sacrifícios trazidos de acordo com a riqueza da pessoa, o pecado de uma pessoa rica, é que às vezes tem um grande orgulho, requer um grande sacrifício. Então, uma pessoa rica, ela traz um touro, porque ela tem muito orgulho. Uma pessoa que é no meio, ela traz um sacrifício do rebanho, um animal menor, porque o seu coração não está tão cheio de orgulho, ela é mediana. Um pobre que está com o espírito abatido traz o sacrifício de pássaros, né? Assim como o próprio Noa, na história da arca, ele libera o pássaro, e a gente vai ver daqui a pouco. O santo, abençoado seja ele, conhece o nível de cada pessoa e o tamanho do sacrifício que ela precisa fazer para remover os julgamentos, de purificar os seus pecados. Então, cada um é responsável Gente, pelos amor, seus falta atos. 3 minutos. Tá, vamos começar outra aqui. Espera aí, deixa eu encerrar aqui. Já mando para vocês, tá bom? Shalom, até daqui a pouquinho. Tudo. Deixa eu colocar aqui, tá? Acho que o seu Ismael saiu, deve ter acontecido alguma coisa que tem que resolver. Muito bem. Continuando. Vamos continuar, gente. Então, o rabino que falou aqui foi um rabino, tá vendo? Tudo que a gente ensina aqui são ensinamentos de rabinos, são de judeus, né? São de cabalistas. Esses rabinos, eles não eram góis, né? Como assim? Usando a linguagem pejorativa. Eles nem acreditavam em nada disso. Eles viviam um amor verdadeiro de Hashem. Okay? Eles eram homens que viviam um amor verdadeiro de Hashem. Ele não fazia diferença entre as pessoas, eles amavam a todos e sabiam que todo mundo estava aqui para um propósito. Aí o Rabino Eleazar agora vai dizer,
Rabino Eleazar pergunta a seu pai, o Rabino Shimon: nós aprendemos que a fome vem ao mundo por causa de três pecados que estão dando terumá. Dinheiro, que não estão dando terumá. Dinheiro para um propósito sagrado, dízimo e ralá. Todos esses pecados são encontrados nas pessoas ricas, porque seus corações estão cheios de orgulho. Mas esses pecados não são comuns entre os pobres. A questão é porque o santo e abençoado seja, ele deixou os pobres morrerem e não os ricos. Né? A questão é porque o santo e abençoado seja, ele deixou morrer os pobres e não ricos? É uma pergunta, perdão. Os ricos continuaram a pecar porque não se machucam. Eles não se machucam. O Rabino Shimon elogiou a pergunta e disse: os amigos já explicaram isso. O santo e abençoado seja ele, quer se livrar dos ímpios e perdê-los no mundo vindouro. Então, ele lhe dá paz neste mundo e lhe dá realização neste mundo. Vocês conseguiram entender? Olha que coisa incrível. Aí ele vai dizer aqui, na próxima estudo do Zohar, explica aqui por que a fome chega ao mundo. Muitas pessoas ricas têm orgulho do seu sucesso e ignoram o caminho da Torá, esquecendo que todas as bênçãos e sustentos vêm do alto. A melhor maneira para todos desfrutarem as bênçãos deste mundo é ganhar méritos para a próxima vida e a redenção final. É seguindo Torá e compartilhar as bênçãos que recebemos. O medo de perder ao dar o dízimo atrai limitações ao recebimento de Hashem. Vê e sabe que tudo o que temos é esperar que compartilhemos das bênçãos que Ele nos dá. Os sábios nos ensinam que mesmo uma pessoa pobre, que depende apenas da caridade, precisa dar o dízimo. A raiz para dar, aí vai estar aqui, Netiná, né? Ou seja, Natan, da palavra Natan, que a gente viu lá na palavra, lá naquele mesmo açúcar que a gente leu lá de Levítico 2, 1, que é um polídromo para nos ensinar que quando damos a Hashem, como damos, Hashem dá e recebemos. Ou seja, é uma via de mão dupla. Se você faz o mal, você recebe o mal. Se você faz o bem, você recebe o bem. Ok? Muito bem. Voltando aqui, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, tudo que nós vemos aqui, que Abraão seria um homem próspero, abençoado, não é nada disso. Ele seria próspero e abençoado na alma. Quando nós vemos aqui a plantação de Tsahak, que ele colheu 100 vezes mais, não é com essa parte ainda que a Torá deixe que a pessoa siga o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Ter mais do eterno com você? Ter mais da presença divina? Ou ter bens nesse mundo? Qual é a sua vontade? Né? Muito bem. E aí a gente pega aqui a palavra trigo, raitá. A gente vai ter uma gematria aqui na palavra raitá, porque para você fazer a farinha, você precisa do trigo, não é isso? E a gente tem aqui 19, 26 com 5, 31. 12, 22, né? 22. 22, 9, 31. Tá vendo aqui? Então, 31 é a palavra. Qual palavra que é 31, gente? É a palavra El Shaddai. Todos os anjos, eles vão ter que ter essa força do Eterno. Até o Samerman, que vai ser Sam, Ma, El. Ele tem um pouco de divindade. Tá vendo aí? Então, vamos lá. Todos os seres espirituais, ele tem que ter um pouco de divindade. Então, a gente tem Mihael, Uriel, Nuriel, e assim sucessivamente aqui, ó. A gente tem o número 31. Então, é por isso que todas as pessoas, né, vão se confundir com essa árvore, porque ali vai ter o Summer, né,
Vai ter os anjos do lado negativo, vão estar ali e eles têm um pouquinho de elo, eles têm divindade, né? Muito bem. Mas só existe um Deus que criou todas as coisas. O resto são tudo criaturas, ok? E a gente tem a palavra aqui, ó, solet, que é trigo. Trigo que você vai oferecer. Esse trigo, ele tem uma gematria, vamos ver aqui, ó, 60, né? 60 do Sâmia. 60 do Sâmia. É bom que vocês vão aprendendo, vai gravando. 60, mais 30 do Lamed. Mais 400 da letra tal. Então, a gente tem aqui, ó, 400. Vejam, há algo muito importante aqui. A gente tem 490. Não, é 490. Então, vai me dar aqui 490, ok? Eu tive 400 anos de exílio no Egito, é assim que fala a metáfora, 400 anos no Egito. Esses 400 anos no Egito, eles começam com Abraão saindo da sua terra, porque o povo de Israel ficou ali, metaforicamente, somente 210 anos. A gente vai fazer um estudo, já fizemos esse estudo, mas vamos repetir. Então, eu tenho aqui a gematria de 490. Quer dizer, 490 vai me dizer algo muito bonito, né? O que Deus estava falando para eles? A gente sabe que existe uma substituição de letras, né, que são as trocas de letras, um intercâmbio de letras, e você pode fazer o seguinte, você transfere uma letra, e a gente esquece os sinais maçoréticos agora, você transfere uma letra para uma letra de igual valor. 404 e 40 tem o mesmo numeral, só o que muda são os zeros. Então, eu tenho aqui exatamente a palavra Sulam. Se eu tenho, se eu tiro esse tag aqui, boto mesmo, Sulam. Sulam é escada, porque o Jacob, o último patriarca, ele vai sonhar com uma escada. E se eu chego aqui na parte final do 490, quanto vai dar, gente? 4 mais 9 mais 0. Quanto eu vou ter? Eu vou ter exatamente 13. Tá vendo? O que estamos falando aqui? O que uma escada ela faz, gente? Ela te leva para o 13. Quando a gente tem um chamado Israel, a gente chega na última palavra do chamado Israel, a gente tem na última frasezinha ali, chamado Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, né? A gente tem ali um Aleph, que é Shem, a gente tem um Re no meio, que é esse aqui, ó, um Het, perdão, que é a mesma palavra que está aqui na oitava Sefirot, que é Binah, que é de onde nós devemos extrair os nossos ensinamentos de Torá. Então, você alarga esse Errad até 8 segundos. Você conta Errad, porque você está dando um tempo para a sua reza mentalmente chegar nesse nível superior. E no final da palavra Errad, você tem a palavra Delet, ok? E a gente vai ver isso já. Olha o contexto do que nós estamos falando aqui. A gente está falando de Noa, e a gente está indo para Levítico, e a gente foi lá para o texto de Levítico, lá tem o nome de Noa, lá tem Shem, tem o nome Shem, o nome. A gente está falando só de nomes divinos, a gente só está falando de tempos, a gente só está falando de busca, né? Onde falamos da palavra Mazal, o que é um Mazal? É você se dedicar ao estudo da Torá. 10%, 5%, não, totalmente. Totalmente. Segundo Zohar, só existe uma forma de você salvar a sua alma. Você tem que matar todo esse animal do ego dentro de você. Se ele não morre, você está misturando as árvores. Você
está pegando essa árvore, e aí você consertou boa parte dessa aqui, mas essa aqui não está consertada. Ela está tripotada, está vendo aqui, ó? Ela está com tripotes. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ter um trabalho muito sério, muito extenso. Então você vai ter que sair de religião, você vai ter que sair de tudo que não está na Torá, de tudo que a Torá não está falando. Você vai ter que confiar somente no Eterno. Agora, gente, que a gente teve essa explicação, foi um pouquinho para errar, estava entendendo então o que o Abraham estava fazendo, o que ele tinha que conhecer, todas essas coisas e etc. A gente entende agora que a gente está mudando um pouco a configuração da nossa Torá. A nossa Torá, ela está ficando mais divina, ela está ficando mais gostosa de se ler a cada dia que a gente tem um estudo. Isso é muito bom. Muito bem. A gente está na Paraxá de Noa, a gente está tendo um dilúvio, mas esse dilúvio ele pode mudar. Basta que nós tenhamos um espelho. Lembra que a gente falou numa aula dessas que se a gente muda as letras de lugar, o que acontece, gente? A gente vai ter um outro nome, quer dizer, o dilúvio, se a gente está na presença divina, o dilúvio ele se torna graça. Então, o que era um dilúvio, o que estava em Noa, ele se tornou graça. Por quê? A gente está no 8º mês, que é Resvã, e a gente tem o 8 aqui. E a gente sabe que esse mês, ele é um mês muito especial, porque esse mês, ele é o mês do Mashiach, né? É o mês de Resvã, ele está no calendário judaico. E o Resvã é chamado de Rodesh Bo, ou seja, o mês do dilúvio. Esse dilúvio de Noa, que começa com uma arca, ele começa no dia 17 de Resvã e ele vai até o dia 27 do próximo ano. Noa ofereceu um sacrifício, né, logo assim que ele sai da arca. Hashem prometeu não enviar outro dilúvio e novamente ele deu um arco-íris. Qual é o arco-íris? Gente, ainda que seja provado pelo próprio arco-íris, ele deu as sefirotes. Ele deu essas 7 sefirotes para que a gente pudesse trabalhar e que fosse uma responsabilidade nossa. Só que tem uma hora que a gente não consegue, a gente precisa inteiramente de Hashem. Lembra de Davi? Hashem, me acude, me acuda. Se eu não me engano, lembram do Ari? O Ari, ele chegou, se eu não me engano, foi o Ari, não foi o Ari, foi um outro judeu, foi um outro sábio. Ele chegou no muro lá das Lamentações, um monte de sábios cercando ele, e ele não sabia nem o hebraico. Ele começou Halef, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Ele estava fazendo a ligação lá do Sefirot, que nem sabia rezar, não sabia organizar as letras. E aí ele começou a falar tão forte. E os homens que estavam ali, que eram grandes homens conhecedores de reza, e falaram: para com isso, você está cometendo um pecado, você não sabe rezar, você não sabe falar direito. Aí veio um grande sábio e falou: não faça isso. A reza desse homem abriu um portal de luz, e ele livrou a gente aqui de um grande castigo que nós íamos ter. Todo mundo olhou para aquele sábio, porque ele era respeitado. E olha como que uma reza sincera pode transformar um grande ticum, uma grande situação errada, em algo bom. Porque os méritos das histórias da Torá não estão com os patriarcas, não estão com os seres humanos. Os méritos de tudo que acontece na Santa Torá e na Sagrada Torá estão nos méritos de Hashem. Porque não somos nós que nascemos como nós queremos. Quem muda o nosso interior é Hashem. Nós mesmos não podemos fazer nada. E a gente hoje tem que chegar e falar para Hashem: Hashem, obrigado porque o Senhor me levou a esse próximo nível, que foi talvez através do sofrimento. Muito bem.
Então, quando você muda a história, tudo vai ficando diferente. E nós estamos exatamente no mês da letra Nun, ok? Essa letra Nun, quando a gente chega lá na Paraxá de Berlar, Loterra, difícil de falar, desculpa, a gente tem ali dois nuns que estão caindo. Existe uma parte lá da Torá que fala assim, vai bençoar Haron, vai o Moshe, Kum Adonai, vai Kutsui Verra, Veianusso, Messaneha, Mipaneha. É a música que usa para tirar o rolo da Torá de dentro do Aron Akodesh. É muito bonita essa música ela tem muita energia boa. E lá nessa música tem dois nuns caídos. Quando você vai ver lá na Torá, você vai ver que tem dois nuns de cabeça para baixo. Um no começo da frase, que quando eles levavam a arca, e Moisés, gente, ele estava onde? Ele estava dentro da arca. A arca é a história de quando a força divina entra em você. Noé é a representação da alma e a arca é o corpo. E nesses vários estágios que a Torá vai falar, ele está falando assim: deixa Hashem morar dentro do seu coração, deixa ele entrar lá dentro, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Só chore e peça a ele para fazer a coisa certa. Então, o Noah, ele vai estar lá e vai ter dois nuns caídos lá. Quem tem a Paraxá, quem tem a Torá, pode ver que lá, esses dois nuns, um vai ter no começo de uma frase e o outro vai estar no começo da outra frase. Então, vai estar lá os dois nuns, né? Começa a falar da arca, fala que eles tinham que consertar essa arca e, na verdade, fala-se que tinha que levantar o Nun, porque o Nun ele está caído. O Nun, quando você pega ele e você escreve ele, nessa versão aqui dessa letra, ele não está muito como ele é. Ele é tombado, né? Ele é tombado. Ele é um pouco inclinado. Deixa eu ver se eu acho aqui uma letra que fica um pouco inclinada. Não tem como eu botar aqui ela inclinada agora, mas ela fica meia inclinada. Muito bem. Como a gente sabe que esse mês é o mês de Machia, é o mês que Machia vai vir para consertar as coisas, né? A gente sabe que o Machia, ele é o descendente do trono e ele vai estar descrito no Terrilim 77. A gente vai lá no Terrilim 77 e vai ver o que está escrito lá. Olha que coisa muito bonita, né, que a gente vai ver agora com Zohar HaKadosh, as explicações dos nossos sábios, mostrando para a gente quem vai levantar esse mundo, tá bom? Quem vai levantar o mundo? Será que é um homem? Será que é uma nação? Será que é o Eterno? Quem vai levantar esse mundo? E respondam, gente. Quem vai levantar esse mundo? Muito bem. Vamos lá. O Terrilim 77, no Passuque 14. A gente vai ver quem vai levantar, tá bom? Muito bem. Vamos aqui no Passuque 14.
baixar o passo aqui, gente. Não, é 77, 72, desculpa. Peguei em 72. Agora sim, gente, eu peço desculpas profundas, tá bom? Às vezes a gente falha um pouco. Vamos lá. Ó, diz aqui, ele se preocupa com os pobres e necessitados. Ele redime a fraude. Puxar esse passo. Ah, tá. Que todos os reis se curvem a ele e todas as nações o sirvam, diz aqui. Quando os reis de Tarsis, pois ele salva o necessitado. Salva cada mar. Eu não sei se essa versão aqui não tem o nome. Agora eu fiquei confuso porque não está aparecendo aqui. 72, 17. Ele diz 72. Deixa eu ver aqui de novo. 72. Me passou aqui 17. Mais uma vez. Achei. Finalmente achei. Que o seu aqui já foi para o Passuque 18. Tá vendo como é que muda a versão? Ele é uma. Eu não fui até 18, passou por 18. Isso acontece muito porque a parte que está aqui em português é uma tradução cristã, ok? E diz aqui, ó, Ierri, Shemor, Leolam, Lefinei, Shemesh, ok? Que é o nome do Eterno e também é o Sol. Inom, aí vai estar de novo o nome aqui entre colchete revertido, Shemor, vai ter Berehu, Bo, Ko, Goim. E aí diz aqui, ó, que todas todas as nações, guardem, todas as nações vão invocá-lo, todos, e o considerem feliz. Então a gente vai pegar o nome não, gente, a gente vai pegar esse nome e a gente vai levar lá para o nosso slide lá, para a gente estar podendo pegar a palavra em si, ou seja, todos, né, que seja eterno enquanto o sol durar e possa o seu nome durar para sempre. Então, está falando aqui nesse mês, que está falando desse num que está caído, olha, desse num que está caído, esse num que está caído, ele tem que ser levantado, esse num que está no meio da Torá, ele divide a Torá não em 5 livros, olha que coisa incrível, a Torá se torna 7 livros, por causa dessa, dessa parte, desses nuns, esses dois nuns caídos, eles vão dividir a Torá não em 5 livros, mas em 7 livros. Okay? Então, divide em 7 livros. O único que pode levantar o tabernáculo caído é quem? É o Machia. É o Machia. Por que, que o Machia ele pode levantar o tabernáculo caído? Porque. Espera aí só um instantinho. Deixa eu ver algo aqui. Ok.
Aqui eu vou copiar outro nome, porque um está Inim e o outro está Inon, ok? Que é o nome certo. Nesse caso desse estudo, não é Inim, é Inon. Porque Inon, você tem um nome certo como vago, ok? Tá vendo? E é por isso que tem que se saber buscar a Torá, buscar fontes confiáveis, ok? Então, eu tenho aqui a palavra Inom. Muito bem, a gente tem um Nun, tem um Nun final, né? A gente lembra da nossa aula, uma das nossas aulas, que a gente fala sobre essas duas letras, o Nun do início e o Nun final. O Nun final, ele é representado por uma letra diferenciada, né? Um representa o homem e o outro representa a mulher. A gente sabe que o Nun, ele é o homem, o Nun primeiro ele é o homem, e o Nun final é a mulher, justamente por causa desse ponto que existe aqui, ó, esse ponto aqui que representa um órgão sexual masculino. E dentro da Torá também vai representar a inseminação masculina. Quando você pega o mês do Nun, a gente sabe que na Torá a gente tem um múltiplo, né, de 7. 7 vezes 7 é 49, a gente guarda 49 dias, para depois, lá na festa do recebimento da Torá, a gente receber a Torá. Então, 7 vezes 7, 49, quer dizer, a gente vai contar o homem, onde a gente vai trabalhar todas essas sefirotes, tá? São 49 dias trabalhando essas sefirotes. E no final do trabalho dessas sefirotes, a gente chega em Biná, no oitavo estágio da espiritualidade, ou seja, aqueles que conseguem, isso é ano a ano. Aqui também representa o próprio casal, mas também representa algo muito importante. Por quê? A palavra Inon em si, que quer dizer que esse Mashiach tá vindo, ela representa algo muito importante. Muito importante. Por que algo importante? Agora eu substituo o 50 pela letra Re, né? Eu substituo que o Mashiach ele vai ser representado pela letra Re. Então, eu boto um Re aqui, eu apago. Deixa eu escrever de novo, porque não vai dar para trabalhar nessa caixa. Deixa eu tirar aqui. Olha, eu pego o Mashiach, Inon, e vou entender o que é o Inon agora, ok? Eu apago, boto um Re aqui, se me permitir a caixa. Boto um Re aqui e vou botar outro Re no outro 50 do Nun final. Então é a mesma coisa, eu estou substituindo, fazendo um intercâmbio de letras, e aí agora eu tenho o quê? Inon é Yud-Kei Vav-Kei. Não quer dizer, gente, que exista outro Yud-Kei Vav-Kei, mas que o Mashiach é o próprio Eterno. Vamos lá, vamos entender. Quem escreveu a Torá? Foi Moshe, foi um homem, Moshe. Quando você escreve o nome Moshe, né? Nome Moshe. Então você tem Moshe, tem um Men, tem um Shin e tem um Re. Quer dizer, Moshe está aqui, é um homem. Só que quando você bota essa palavra ao contrário, o que acontece? Você já não tem mais Moshe. Você tem a palavra Hashem, o nome. E se você souber o que é o nome, é Shemer, o mesmo nome do filho de Noa. O mesmo filho de Noa que se chamava Shem, ele estava falando de um nome. Então, vai ser Hashem. Okay? O Hashem, com o Mem final. Só vai mudar o Mem, porque o Mem vai se tornar... Então, Moshe era uma espiritualidade e Moshe era Hashem.
Não tem nada na Torá que não seja Kadosh Baruch Hu, que não seja o Eterno e bendito seja Ele. Quando nós colocamos homens na frente de quem é Hashem, a gente começa a viajar em conceitos espirituais muito diferenciados do que a Torá está falando. Muito bem. Isso é a sabedoria do Zohar. Então, o Mashiach é o eterno é Moshe, porque Moshe, ao contrário, é o eterno, porque nós estamos no mundo físico, a alma que tem em nós é um pedaço de Hashem. Muito bem, continuando. Inon, esse vai ser o nome do Mashiach, que é Yud Kei Vav Kei. Na Torá existe uma coisa que é descrita metaforicamente como Abraham, Sara, Isaac, Rivka, e cada um desses casais. Só que toda vez que também está falando do casal, no nível mais alto, está se falando de dois conceitos. Abraham era a alma e Sara era o corpo. Abraham era a alma e Sara era o corpo. Isaac era a alma e Rivka era o corpo. E assim são todos os personagens. Todos os personagens. Como a Torá ela tem dois corpos, o primeiro num que a gente vai receber, que é a Torá escrita, ela é o corpo. E o num final, que já é o num consertado, que já não está mais tombado, já é o Zohar HaKadosh. Então, Moshe, ele é a Torá escrita. Naquela época, para aquele período. E o Zohar HaKadosh é o num final. É um período que vai nascer, que já nasceu no ano 2000, onde todos os seres humanos vão ter que fazer a sua retificação. E quem vai fazer isso não é nenhum ser humano, não é nenhuma religião, é o Eterno. Nós não temos poder, se o Eterno não permitir, nem de sair da nossa cama de manhã. Com tudo isso, com todas essas eras, todos esses períodos, todas essas coisas, o Eterno teve que criar um livro para mostrar para a humanidade como eles lidariam com a divindade, como são esses tempos, como seriam essas eras, como cada pessoa agiria na sua era. A única coisa importante disso tudo é que você faça por amor, que você faça por reverência, que você não siga o Eterno para estar no Olam Rabá, não siga ele porque você tem medo de quebrar Shabat, não siga ele porque você tem medo que se você não comer kasherut, não siga ele porque... por essas coisas. Entenda a Torá do Eterno. Diz lá que naquele dia todas as nações agradecerão a Hashem porque ele trouxe o Zohar HaKadosh. Ele está trazendo a explicação de tudo para a gente aqui. E isso há 10 anos atrás era impossível. Hoje é possível. Isso só existia no meio desses sábios que trouxeram isso para a gente. Sabe por quê? Eles falaram, não, vamos deixar tudo escrito, tudo anotado, porque agora a religião não quer escutar e a gente não quer voltar para esse mundo naquele tempo lá, não. Você já separa a nossa alma do Ganeb, deixa a gente separar lá, por favor, a Shem não faz a gente voltar. Porque aquele mundo é um mundo de pecado. As pessoas não vão entender conceitos, vão ter conceitos políticos, vão ter conceitos disso, ninguém vai entender a coragem. Vai ser tanta informação, mas tanta informação, que só aqueles que buscarem realmente, eles vão conseguir alcançar. Então, esse recaído, ele vai ser levantado pelo Mashiach, por quê? O Mashiach é o próprio Zohar, que tem agora 1000 anos para trabalhar, estamos para consertar a alma das pessoas. Ok? Vamos voltando aqui, gente. Então, vamos lá. Quantos dias eu conto para receber a Torá? 50 dias. No 50º eu recebo a Torá escrita. Nós estamos no mês de Resvan, que é o 8º mês do calendário judaico. Nosso período
de festas no judaísmo, ele vai ter um ano de duração, ok? Esse um ano de duração que vai ter, alguns momentos vão ser mais especiais. Primeiro, no primeiro período ali, a gente vai ter que saber que quando acontece primeiro período, o Noah entra na arca, né, que é 17 de Resvan. Em 27 de Kislev, já tinha 40 dias de chuva. Choveu os 40 dias e terminou. Se a gente lembrar dessas situações, Kislev é a época que a gente vai fazer a festa de Hanukkah. Hanukkah fala que você tem que, no primeiro dia, acender a primeira vela, no segundo dia, a terceira vela, até que no oitavo dia você acendeu a oitava vela, e agora você vê que naquele período que aconteceu tudo aquilo, é apenas uma metáfora para falar que Hashem continuou perdoando toda a humanidade e que ele continuou acendendo as almas para a presença dele. Porque ele tinha feito um pacto com Noa. Ele tinha feito um pacto com Noa. Muito bem. Quando termina a chuva, no dia 1º de Sivan, a água se acalma, né? E começa a baixar um cúbito a cada 4 dias. Okay? E aí é que vai falar, vai estar ligado a esses 2 nuns, né? Que é a festa de Shavuot. A festa de Shavuot, nós contamos lá o homem. Lembra, nós vamos contar o homem vai fazer a farinha e o trigo, não é isso? Gente, é tudo no mundo espiritual. O que está falando aqui nesse dia, no 17 de Sivan, o fundo da arca ela está submersa só por 11 cúbitos. Quando você arma a Sefirot, a árvore completa, a gente está montando essa árvore. A cada aula a gente monta um pedacinho, a gente tem um entendimento maior. A gente montou o Da'at, então ela estava submersa 11%, né? Uma certa forma de explicação. No dia 1º de Av, 40 dias depois que o pico das montanhas se tornaram visíveis, Noa, ele lança a pombinha. No dia 9 de Av, então começa-se o ataque às muralhas de Jerusalém, ou seja, as forças espirituais, elas vão atacar, essas forças são forças criadas pela terra, eles vão atacar Israel, eles vão tentar derrubar a Torá, mas não é a Torá escrita, eles vão tentar derrubar a Torá do Zohar. Vai ter ataque de todos os lados, vão se falar, não estude isso, não faça isso, isso vai acabar com a sua vida. E eu vejo ao contrário. Eu vejo as pessoas tendo vida quando elas vêm para o Zohar. Existe uma diferença muito grande. Eu vejo as pessoas indo para a religião e perdendo as suas vidas, né? Então, no primeiro dia de Ave, ele abre ali, né? De 40 dias agora depois dos picos da montanha se tornarem visíveis, Noa abre a janela e envia um corvo. Olha só. Em 17 de Elu, Noa, que aí a gente já sabe que no mês de Elu, não é isso? Ave, no mês de Elu já começa lá. Peraí, deixa eu lembrar aqui, gente. Tammuz, 17 Tammuz. Então, no dia 17 de Elu, ele envia a primeira ave, ele joga a ave lá, ok. E no dia 23 de Elu, a pomba, ela volta, ela vem pela primeira vez. Deixa eu só conferir aqui em Elu, qual é a festa. 15 de ave vai ser tubo de ave, 9 de ave, né, vai ser Tisha de ave, em Sivan vai ser Shavuot, como a gente já falou, Liar vai ser Yom Yerushalayim, 18 de Liar, Lagaba Homer,
Tabaque, Rosh Hashanah, tirei. No mês de Elul, a gente vai começar a contar 40 dias, né, de Mikvê espiritual, que é esse Mikvê onde as águas vão estar lá vão estar se voltando ali se recuando, né? Elas vão estar recuando. E aí, gente, vamos continuar aqui. Chega o dia primeiro de Xerei, que a pomba, ela volta da água, a água se seca por completo e a pomba ela não vai voltar. Ela não volta mais. E o que, que a gente tem em Xerei? Em Xerei, peraí, gente. Em Xerei, o pessoal me liga, peraí, gente. Em Xerei, a gente tem Simchat Torá, a festa de Simchat Torá. Então, ele chega lá no dia 23 lá, e a gente tem agora a Simchat Torá, ok? Quer dizer, toda a questão dos 365 dias de Noa, eles estão falando exatamente da questão de se seguir a Torá. Também existem outros níveis que mais na frente a gente vai falar, né? Em 27 de Resvan, o chão está completamente seco, Noa sai da água, ok? O que acontece dentro disso? O que acontece dentro disso? Toda a história, ela se torna totalmente metafórica e totalmente diferente do que é. Nós temos um Deus que mantém uma lua seguindo um círculo no céu, ele mantém uma tocha de fogo, um sol imenso que é muitas vezes maior do que a Terra, e ele não é o maior sol do universo. Ele mantém todo um círculo de planetas e as pessoas estão seguindo um Deus que vai fazer uma guerra com o Faraó. Qual é o Deus que você segue? É o Deus do Zohar, o Deus da Kabbalah, ou é o Deus da religião, onde Deus vai descer e vai fazer uma guerra externa contra outro ser humano? A gente tem que parar para pensar nesses conceitos. A gente tem que parar qual é a configuração do nosso Deus. O nosso Deus, ele é um pai relaxado que deixa você fazer o que você quiser e aí ele deixa você à vontade, ou ele é um Deus que te bota no lugar como tem que ser colocado? Ele age com sinceridade com você. Fala, não, você está errado, você tem que consertar. Nosso Deus é assim, não é? E como que ele vai usar a linguagem com você? Como que ele vai consertar? Através de um ticum, através de você realmente amar a Deus como o Yoga amou. Então, gente, veja como mudou toda a história, né? Oitavo dia, oitavo mês, mês de Resvan, estamos falando de um mês, e estamos falando que estamos nos preparando para as festas que vão começar. Que através dessas festas, o Eterno, a cada festa, ele pinga aqui uma gotinha, um iude, ele pinga um iude. Esse iude divino que vai cair sobre todo o universo, todos os mundos espirituais, ele vai alimentar todos os mundos espirituais, todos eles. Não vai ter um mundo espiritual que não vai ser alimentado por esse sêmen divino. É por isso que a gente tem que medir cada palavra que nós vamos falar. Okay? Ele vem aqui de cima, ainda acima de tudo é essa grandeza. E ele pinga aqui, ó, uma gotinha de divindade. E essa gotinha de divindade, que é um pedacinho dele, ela vem alimentando, até chegar sobre você. Não, gente. Até chegar sobre toda a humanidade. Metaforicamente falando, até que todos sejam atingidos por essa bondade, até que todos possam
reconhecer que existe um Deus acima de todas as coisas. Então ele vai chegar até aqui. Como que ele vai chegar até aqui? Trazendo o espiritual para o nosso mundo. O ser humano se fundindo com o seu espiritual, saindo da Torá física, saindo da Torá onde, o Esav era muito ruim. Não, o Esav está dentro de você. Você tem que controlá-lo. Caim está dentro de você. E você que tem que controlá-lo, porque ele vai surgir, ele vai querer matar outra pessoa. Quando você estiver num momento de raiva, quando você estiver com... sabe, ele está lá. Ele está quietinho aí dentro de você. O que acontece, gente? Então a gente descobre que toda a história de Noah, ela está ligada, né, com algo muito além do que a religião em si fala, e que está ligada a todo o cosmos, e que está ligada a todo o universo, e que está ligada a todos os anjos, e que está ligada a todo o equilíbrio que o Eterno criou, ou seja, a gente pode falar, chamado Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Não há outro Criador além de ti. Nenhum outro se formou, nenhum outro se fez, porque todo o resto são criaturas. Todos os outros seres, existem anjos poderosos, por exemplo, o Sol tem uma alma que é um anjo, que habita o nome divino. É um formato de letras hebraicas, uma energia, e essa energia ela tem um corpo, que é formado geralmente, lá a gente viu Shemesh, né, o Sol, ele tem um Shin, um Mente, quer dizer, a combustão ela só existe se tiver oxigênio. Se você não tem oxigênio, né, não tem as situações certas para que haja combustão, então não tem como ter combustão. Muito bem. O que acontece, gente? A gente vai vendo a metáfora do que é a Torá e ela vai crescendo para o universo. Ela vai crescendo para cima, ela vai indo, e a gente entende, então, fala assim como ó, Hashem, eu te conhecia, eu ouvi falar de você, mas hoje eu te conheço profundamente. Muito bem. Gente, eu vou tentar terminar essa aula em 10 minutos, tá? Vamos tentar aqui agora, vamos correr. Quando chega nesse mês, nós estamos no mês de escorpião, ok? O que é o escorpião, gente? O escorpião é um animal que ele tem um veneno, né? Deixa eu pegar um escorpião aqui. Só para a gente terminar essa explicação, seria bom a gente ter mais uma meia horinha, né? Mas vai ficar muito tarde para vocês. Está chegando a hora do almoço. Vou pegar um escorpião. Aqui, nós estamos no meio de Machia, no meio do escorpião, ok? E também a gente tem, ligado a esse mês, né? A gente tem a Nahash, a gente tem a serpente. Que é a serpente primordial, é aquela que não quer deixar você evoluir na Torá, ela vai atrapalhar, vai fazer todas as coisas, né? Vou esperar aqui. Quanto demora, tá aqui. Então a gente está no meio do escorpião. E olha só. Uau! Tá vendo aqui, ó? Esse bicho é bravo. Aqui na minha área não tem. Ainda bem que não tem escorpião aqui. Mas tem cobra. Cobra.
Olha isso. Vamos pegar essa abóbora, vamos levar lá para o nosso slide. Para a gente deixar a coisa mais, um entendimento maior, né? Então vamos lá, vou botar a foto aqui. E chegou. Nós temos aí o serpente. Quem é o serpente, gente? Quem é? É aquele que estava lá no Gan Éden. Né? É ele que encontra para brigar com Jacó, porque ele não queria aceitar o prato de que Jacó era primogênito. Como ele tinha enganado a Rava no Gan Éden, agora ele se encontra com Jacó. Jacó luta com ele, ele é chamado de um anjo, mas o Jacó vence ele e consegue vencer esse anjo. Não é fácil, tá? O anjo ele tem um pouquinho de divindade, é pequena, mas engana muita gente. E a gente precisa agora também de um calcanhar. Porque sem um calcanhar, a gente não vai entender o que a gente está falando aqui nessa história. Porque a Shem fala, e eis que eu farei com a serpente, e ela te morderá e o calcanhar, né? E aí as pessoas literalizam, está todo mundo servindo serpente na literalidade. É complicado. Então, o calcanhar, vamos ver aqui se tem um calcanhar bem legal. Tá, isso aqui está bonito, olha. Então vamos lá. A gente pega aqui, ó. A gente copia a imagem e vamos levar para o nosso slide. Então vamos botar aqui. Já tem um escorpião. Gente, a gente pode fazer mais um pouquinho de aula, só para a gente acabar esse slide, que vocês tocam? Pode? Alguém fala alguma coisa aí, por favor? Por mim, tudo bem, Maria. Por mim também tudo bem. Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão entendendo? Todo mundo está entendendo o que está sendo explicado aqui? Sim, eu estou entendendo. Tá. Pedrão, está entendendo, Pedrão? Não sei se o Pedro tem. Estou agora curioso só para ver essa explicação aí do escorpião, da Nahashi e do calcanhar. Estou curioso. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Muito bem, gente. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Acho que o Pedro ele não pode falar porque ele está sem fone. Pedro é amigo do meu amigo, o Wilson. O Wilson está sumido. O Wilson Barbeiro, né, seu Pedro? Mas uma hora ele volta. Vamos lá. Gente, então a gente tem um calcanhar, né? E lá na história lá, tá que quando o Jacó, o Esaú nasceu, isso confunde um pouco a cabeça, o Jacó segurou no calcanhar dele, né? Tipo assim, pô, você vai nascer de novo primeiro, né? Já nasceu lá atrás, agora você vai nascer de novo, agora era a minha vez, aí tentou segurar. E aí, toda a história ali vai ficar diferente. Deixa eu só começar outra reunião, para mim ficar preocupado, senão ficar preocupado com o tempo. Aqui estou mandando para vocês o link novamente, tá bom? Essa coisa de estar começando e ter que encerrar para depois voltar é muito chato, né? Dá um trabalho. Muita gente não volta depois, mas tá bom. Quem tem que voltar, volta. Tudo bem, gente. Primeiro a gente tem que pegar o mês Resvan, aqui, está escrito Resvan aqui, né? Como está escrito ali em cima ali. Como está escrito Resvan. Toda vez que vocês estiverem com o celular, estiver com dificuldade para enxergar a letra, você me fala, Moré, dá uma montadinha aí que a gente vai não estar conseguindo enxergar. Porque eu estou aqui para servir vocês, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui a última letra, tá bom? E vamos ver o que a gente vai formar aqui da palavra Resvan. Vamos lá. A última letra é um número, só que como ele está indo para o começo da palavra, ele muda a sua forma e ele vai ficar de novo como um caído, ok? E um caído, ok? Olha lá. Então tá lá. O num que era aqui no final, que é sofite, ele está normal. Agora a gente vai botar o ret, ok? E agora o shin.
Então, a gente vai ter aqui a palavra, sabe qual palavra? Quero ver, vamos lá. Num, sim, vamos recapitular aqui. A gente pegou aqui o nome do mês Reisvan, está escrito aqui, ó, CH, né? Reis. Que, bem, vamos continuar. Então, a gente tem aqui, ó, CH, Reis, CH, né? Não tem a gente não tem como colocar aqui no nosso teclado um maçorético aqui embaixo, mas aí vai ter um maçorético aqui, e logo a gente tem um S, né? Reis, o vale vai só fazer o som de V, nesse caso, e o num aqui final, Reisvan, né? Vão ter os sinais maçoréticos. Eu estou pegando agora o nome, né? Pegando essas letras aqui, que eu vou deixar de outra cor para vocês entenderem. Isso é para aumentar a sede para vocês, como é que se diz? Estudarem o hebraico, porque sem ele vocês não vão conseguir entender a Kabbalah. Então vamos lá. Eu tenho aqui na Rash, eu tenho aqui o Num, botei o Resh e botei o Shin, né? Então, o que eu escrevi? O que é Nahash, gente? O que é Nahash na história da Torá? É o serpente primordial, não é isso? É o serpente que estava lá no Gan Eden. Essa serpente, ela curto-circuitou toda essa árvore aqui, ó, tá vendo? Ela se curto-circuitou, porque ela fez a Rava comer da árvore do bem e do mal. E aí toda a humanidade, ela foi poluída por esse mal. Então a serpente, ela quer atrapalhar isso aqui. Ela vai fazer de tudo para fazer o trabalho dela, né? Olha só, gente. Então, a gente tem o escorpião, que é o mês o mês que nós estamos. E não é bem signo, a gente usa o signo porque se a gente não usar o signo, a gente não vai ter como explicar para as pessoas, né? O que nós estamos falando aqui. Qual é o masal, né? Qual é o masal que a gente está falando aqui. E, como se diz? O signo, esse signo em hebraico, ele é Ekav, ok? Ekav, aqui, ó, um beijo. E é exatamente a crave. Exatamente isso. Então, o que acontece, gente? Eu tenho aqui, ó, uma palavra chamada crave, que é o nome do escorpião, ok? A serpente, o escorpião, ele é o pior animal que existe, porque a picada dele é muito fria, é mais peçonhenta que existe, né? Por isso é que tem o Gan Eden. As águas nesse caso, a água desse dilúvio, ele vai representar também uma questão da morte. Depois a gente vai falar isso em outro shiur, mas vamos ficar nesse nível aqui que a gente está agora. Então, a palavra, a cave, ela deriva da palavra ekev, né? Que é a crave, perdão, faltou uma letra aqui, faltou um eixo. Então, a palavra a crave, ela que é o masal, ela deriva da palavra ekev. A palavra ekev é calcanhar. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente entender. Gente, do nome Reisvan, eu tiro Nahash, eu tiro a serpente. Deixa eu botar aqui embaixo para vocês entenderem, ó, Nahash. Eu tenho um nome do Masal, que é o signo de Ekav. Vou botar aqui em cima e vou buscar ele aqui para baixo, né? E da Ekav, perdão, não é esse aqui. A crave. Desse acrave, eu tiro o eixo saiu, e esse eixo é complicado, né, em certas configurações. E a Kev está aqui, o Ekev está aqui, perdão, que é o calcanhar. Então, a gente está começando a montar. A serpente, ela morde o calcanhar, né? O Esav, ele tem o calcanhar seguro. Olha como é que tudo ficou confuso agora. Então, vamos lá.
Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de um personagem ou a gente está falando de projeção astronômica e da divindade sobre esse mundo? E que vai ser atrapalhado por esse mesmo sistema que o próprio Eterno criou. Por quê? A gente está, gente, na criação Beit. Na criação Beit, a gente tem aqui um único ponto para seguir. A gente tem um único ponto. A gente tem essa entrada, né? A gente tem essa entrada aqui, olha. Peraí. A gente tem uma entrada do Beit, né? Olha só. O que a gente está resolvendo aqui é criação Beit. Criação Beit é a segunda criação, todo mundo sabe. Ó, a gente só tem essa entrada ali. Ó. A gente só tem essa entrada. Daqui para trás, nós não sabemos nada. O único ponto que nós podemos seguir é daqui em diante. Ó, daqui em diante. Na criação Aleph era mais complicado. Por que na criação Aleph era mais complicado? Porque ela lidaria com mais percepções. A gente já não consegue resolver as coisas aqui. E a criação Aleph, ela seria mais... lógico que depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui dentro do nosso conceito, para a gente avançar. Na criação Aleph, você teria aqui 4 direções. Ou seja, você não teria como você definir as coisas, porque você tem 4 pontos, olha, 4 pontos aqui de direcionamento. Você não conseguiria definir nada, né? Você já está um pouco perdido por não conhecer um pouco essas questões de hebraico, nem o Zohar, e se não fosse o Zohar, nunca se chegaria a isso. Se não fossem homens como Ari, Shimon Bar Yochai, e esses homens hoje que estão trazendo a Torá, vocês nunca chegariam a essa percepção, né? Não teria como chegar aí, ó. Então você tem 4 níveis de que o universo foi criado. A gente ainda está no Malhut, né? A gente está na letra Beit. O Korah, num outro nível da Torá, ele é alguém muito especial e ele que tentou resolver a questão da criação Aleph, mas não conseguiu. Ele trouxe um curto-circuito que ele teve que pagar depois, ok? Muito bem. Como a gente está falando da projeção, né, dessa projeção, então a gente tem um mês que é representado pela tribo, né? Essa tribo de Machia, cada tribo ela tem um mês do ano, né? E deixa eu lembrar o nome da tribo, agora deu um branco. Que é um Menashe. Muito bem. Então, representa a tribo de Menashe, se não me engano, agora deu um branco realmente, gente, em mim, essa parte, eu vou passar essa informação depois para vocês, né? E representa a tribo de Menashe, ok? O que acontece? Quando você vai estar no meio de Reivan, e você está agora vendo que você tem algo para consertar, a responsabilidade, ela não é mais externa, ela é uma responsabilidade interna. Porque todos esses personagens, eles estão dentro de nós mesmos. Eles não estão fora, eles estão dentro. Eles estão dentro de vocês e o Nun que está caído, ele tem que ser consertado dentro de você. Não é dentro do outro. A gente não tem nem que olhar para a vida do outro. A gente tem que cuidar do nosso interior. Ajudar o outro não quer dizer que você vai cuidar da vida dele. Não é verdade, gente? Então, a gente vai ver tudo isso. O próprio Sefer Yetzirah, quem quiser, é só falar comigo, que eu tenho, né? Exatamente isso, gente. Tribo de Menashe. Não errei, eu só tive uma pequena dúvida. Então, a tribo de Menashe está sendo representada aqui. E é exatamente uma linha dentro
diagonal da árvore sefirótica, ou seja, uma ligação astral dentro da árvore sefirótica. Com isso, gente, a gente sabe, então, que aqui está se falando do mês de Risvan, está se falando do começo do estudo da Torá, desses ciclos e etc. E como a gente está na criação Beit, né, e agora a gente está no mês de Ekrav, a gente sabe que tem a palavra que é derivada daí, a gente tem a palavra Ekev, né? Que, na verdade, o que está se falando aqui, o que é? Se eu boto um Yud aqui, eu tenho a palavra Yaakov. Ok? Tem a palavra Yaakov. A palavra Yaakov, ela vai falar justamente dessa mesma história, porque lá na história de Yaakov, né, ele segura, o que ele segura? Ele segura o calcanhar do irmão. E o próprio nome dele lembra calcanhar. Calcanhar é alguém que está muito perto do chão. Ok? E o engraçado é que, metaforicamente, o Bereshit também fala isso, sobre a mordida dessa serpente nesses tempos astrais, que ela vai tentar atrapalhar as festas, ela vai tentar fazer as pessoas não entenderem, que elas vão prender as pessoas nos seus dogmas, que as pessoas vão ter uma religião, que elas vão atrás disso, vão atrás daquilo, elas vão entender tudo, menos o que é a Torá. Elas vão ficar perdidas ali, um monte de conceitos, etc., mas elas não vão entender a Torá, porque elas não estão estudando os Zohar, que foram os rabinos que sacrificaram as suas vidas com muito estudo para deixar isso para a gente, né? Aí agora a gente entende aqui, ó, Yaakov. Quer dizer, após a árvore sefirótica estar toda resolvida, o Yud, que representa os mundos espirituais mais altos, estarem resolvidos dentro da pessoa, já estarem consertados, então agora já não é mais o patriarca Isaac, nem o Abraão, mas agora é o Yaakov. Por que, gente, o Yaakov? Porque o Yaakov, ele foi o patriarca master, ele conseguiu consertar todos os livros. Está entendendo? Ele conseguiu consertar, ele trouxe os 12 filhos, ou seja, ele trouxe 13 filhos, na verdade, porque o calendário judaico ele é feito de 13, né, de 13 meses em certos momentos, porque você tem Adar 2, aí quando tem que se equilibrar esses tempos de festas bíblicas, então ali tem a questão em si desse acerto desse tempo, desse conjunto da Lua e do Sol, que são os planetas que incidem mais sobre o nosso plano, e ali Deus está mostrando o tempo de quando ele vai pingar essa divindade. Agora, como você recebe essa divindade, é que se tem que aprender. Dentro desses 12 meses, desses 13 meses, cada mês o tetragrama ele vai ter ele vai ter uma mudança, ele vai ter uma transmutação, né? Mas aí, voltando à história aqui para a gente entender, já entendemos que Risvan é formado da palavra Nahash, e o Nahash é um serpente que curto-circuitou toda a árvore, porque ele misturou, vamos colocar lá, o bem e o mal, dentro de uma criação que o Eterno fez. Essas duas criações estão abaixo do Eterno, tá? Tem todos os anjos, tem tudo aqui, mas essas criações estão abaixo do Eterno. O Eterno, ele não habita nesse universo. Ele não habita, ele tirou-se desse universo. É por isso que se fala que a Shekhinah, ela está no exílio. Para buscar essa divindade, tem que saber fazer isso, tem que botar muita seriedade. E essas meditações não são usadas para ganhar dinheiro, para ganhar saúde, não é nada disso, porque já entra interesse, mas meramente para receber, para doar, para ajudar a humanidade. Então, gente, vamos lá. Então, a Nahash saiu de Risvan, e é o mês, né? É o mês do escorpião, ou seja, vai ser um mês onde o planeta Marte ele vai incidir direto sobre a Terra. Okay?
esse planeta ele vai mandar sobre a Terra muita força, porque ele é o planeta vermelho, né? E ele tem diretamente, ele tem uma função de mandar sobre a Terra essas forças, essa força para que a humanidade ela se descontrole naquilo que ela é. Quer dizer, o que acontece com isso? Quando essa questão dessa força vem, se a pessoa não sabe controlá-la, se ela não tem a Torá, o que vai acontecer, gente? Ela vai acabar tendo ali um curto-circuito. Ela vai curto-circuitar toda a sua vida, porque ela vai ficar atrás de religião, ela vai ficar atrás de achados históricos, ela vai procurar tudo, mas ela não vai procurar o que realmente a Torá está falando. Então, ela vai atrás de uma religião, vai atrás de um local onde vai ter um rabino, que o rabino é um curandeiro, ou que alguém vai fazer alguma coisa, porque ela precisa de alguma coisa, como se Deus não soubesse o que ela precisa, né? Deus não sabe mais o que você precisa, e, enfim, é lógico que uma pessoa pode ajudar a outra, as pessoas, né? Elas podem estar se ajudando com estudos da Torá. Porque a única coisa que vai fazer você avançar, né, é a própria Torá. Fora da Torá, você não consegue avançar, porque você não vai ter o conhecimento, você não vai ter as chaves da Torá para fazer acontecer os milagres para que a sua alma ela possa avançar dentro da Torá. E aí o que vai acontecer, gente? Você vai ficar atrás de um ciclo, não vai aprender o calendário hebraico, né? E não vai poder chegar a um nível maior de Torá. Então, como a gente tem a tribo, né? A tribo em si, ela é representada pela tribo de Menashe, então você tem que contrastar essa influência astral. Ela está caindo sobre a Terra, no meio de Revan, que é representado pelo Nahash, que é representado também pelo Nahash, gente, é representado também por essa força desse planeta, que é o planeta vermelho. Por isso que o Osav, ele nasce todo vermelho, está entendendo? Ele nasce vermelho porque ele vai trazer uma influência sobre todos os seres humanos na Terra. Então, eu tenho que, nesse dia, eu preciso fazer uma meditação, que eu tenho que parar com a influência do planeta sobre a minha vida. Eu só posso fazer isso por mim, também posso fazer pelas pessoas. Então, eu tenho que meditar na letra Nun. A letra Nun, ela vai ser meditada. O que acontece? Quando essa letra Nun ela é meditada, eu estou contrastando, então, essa força do mês de Escorpião, esse veneno do Escorpião. Mas eu preciso também entender qual é a letra do planeta. A letra do planeta, porque existem 7 letras dobras, né, dobradas, vai ser o Dalet, que é uma das letras que estão sobre o planeta aqui. Então, essas duas letras, elas precisam ser meditadas. Se não houver uma meditação, eu, infelizmente, não estou seguindo uma Torá e não estou entendendo a Torá. Eu posso rezar o que eu quiser rezar, posso fazer a reza que eu quiser fazer, eu posso chorar o que eu posso chorar, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu desejar. Se eu não acender essas letras, eu não estou seguindo a Torá. Eu não estou fazendo o que a Torá ordenou que eu fizesse, porque isso tudo é codificação do Torá. Entendeu? Então, eu tenho que acender. Existe uma forma especial para fazer o acendimento dessas letras, né? Para que ela possa começar, a partir de agora, mudar, né, o que você entende por Torá. Agora que eu contrastei o planeta e a influência do planeta sobre a Terra, sobre a minha vida e sobre a vida de muitos seres humanos,
agora eu tenho um papel. Qual é o outro papel? Eu tenho que saber o nome judaico, a permutação da letra hebraica que vai fazer o tetragrama. Eu vou conseguir botar aqui para vocês sem ensinar maçorético, que vai contrastar essa força astral que vai vir desse planeta. Então, eu tenho que saber o nome sagrado, que é esse nome sagrado aqui. Está vendo aqui? Então, é o próprio Yud-Kei Vav-Kei. Agora, vai estar como Ur-A-Ai, o nome Ur-A-Ai. E esse nome, ele vai contrastar essa força do serpente sobre esse mês da minha vida. Olha só. Então, é importante que, por exemplo, aqui a gente está falando de Rosh Hodesh, lua nova, que toda lua nova eu saiba quais são as letras que eu tenho que meditar. E no dia da lua nova, eu vou lá e vou fazer meditações para que seja quebrada dentro da minha alma essa influência astral. Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério que a gente vê, né, que é tão sério que as pessoas não sabem disso, não se fala mais de meditações, não se fala mais em como as coisas acontecem dentro da Torá, mas fala, né, sobre como você deve agir para que essa influência ela mude o seu campo de trabalho espiritual. E se você não sabe nada disso, você vai viver religião e a religião não vai te ensinar isso. Que a gente está aprendendo aqui. Muito bem. Quando a gente chega lá no tempo de Jacob, então aí agora Jacob ele é o mesmo nome, ó, calcanhar, mas ele tem um Yud. Ele tem um Yud. Uma letra foi acrescentada aqui. Então, muito bem. O que o Jacob ele faz? Ele luta com serpente, né? Ele vai lutar com serpente. Esse serpente, ele não queria aceitar o trato. Porque como o Caim, o serpente engana Rava e insere a semente dele primeiro nesse mundo, ele mudou a entrada de almas nesse mundo. Todo mundo que era primogênito nascia em segundo. E todo mundo que era em segundo nascia primogênito. Quer dizer, Caim não tinha que ter nascido. Okay? Caim não tinha que ter nascido. E aí o que acontece? Ele nasce, como ele não era para ter nascido, ele acaba tendo um desejo de matar o seu irmão Abel, e ele mata Abel. Né? Muito bem. Quando a gente pega o nome que ele enfrentou esse anjo, que era o próprio serpente, que era Nahash, o nome da paraxá é Pinei, né? Ou seja, face de Deus, né? Uma das faces de Deus. Ele fica lutando com o anjo tinha divindade, mas ele falou assim, olha, você vai ter que me abençoar, você vai ter que saber que eu lutei e eu fiz certo. E aí o que o anjo faz? Ele abençoa ele fica a noite toda ali brigando com o anjo vai abençoar ele, e ele de Jacob vai se tornar Israel. Né? Não tem nada a ver com uma nação mais direta a Deus, Israel. Ele vai se tornar Israel. O importante da gente anotar nisso é que existe, inclusive, eu já tenho prometido para vocês, que existe uma meditação, né? E a gente já falou dessa meditação, que ela é 2 vezes o nome Elohim. Ela tem 2 vezes o nome Elohim. É uma meditação que você faz para se livrar da idolatria. Não é nada fácil. Né? Não é nada fácil tirar a idolatria, é muito difícil. Então, para você se livrar da idolatria, você vai meditar esse nome que eu coloquei aqui, ó, Elohim. Elohim 2 vezes, né? Por que Elohim 2 vezes? Porque você vai estar vencendo isso foi o que Jacob fez. Porque ele venceu o Esau, o anjo de Esau, ele venceu o serpente através dessa meditação. Como o Summerman ele tem uma pequena divindade,
É lógico que ele tentou enganar o Yaakov. Mas o Yaakov, que não era nada bobo, e sabia chamar Israel, Adonai Eloquim, Adonai Errad, ele não ia deixar se confundir. A gente sabe que o nome Elohim, né, ele tem a gematria de 82, não é isso? 82, não, 86, 86. E vezes 2, porque tem duas vezes o nome, a gente vai ter, então... Peraí, deixa eu apagar aqui em hebraico, deixa eu botar em português, não as letras vão sair de outra forma. Então, se ele tem 86 vezes 2, quanto tenho, gente? Eu tenho 172. Peraí, tem alguém cantando aí, ó. Liga o fone que a gente está escutando você cantar. Então, lá, eu tenho 172. Olha só, gente, se eu tenho 172, então o nome Yaakov, ele vai me dar aqui, ó, 10, 70 do Ain, então 80, né? E ele vai me dar 100 do Kuf e vai me dar 2, né? 182. Então, existe aqui uma diferença daqui de 10, né? 10, ou seja, como pode estar errado? Não está errado, está certo. Porque agora eu conto, faço um tipo de gematria, onde eu conto aqui as letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a palavra Yaakov, com a meditação contra o anjo caído, que quer ser Deus, que está aí dentro dessas igrejas, é assim que... Aí você consegue vencer, como Yaakov venceu. Entendeu, gente? Então, é o mês, também está ligado à história de Yaakov. Já lá na história de Yaakov a gente vai falar quando a tauba é entregue, a tauba é gêmea, uma tauba é do lado esquerdo, outra tauba é do lado direito, ou seja, o que o Esaú não devia fazer com o seu próximo. A outra é referente a Deus, é para Yaakov, como a gente falou na aula de ontem. E é isso. Tá bom, gente? A gente está falando de meses judaicos, da caída da espiritualidade de Hashem sobre o mundo, consertar esses erros que aconteceram na própria mente humana e na própria espiritualidade humana, onde eles estão indo atrás de tudo, menos da verdade da Torá. Tudo bem, Muito gente? bem. Deu para entender? Sim. Sim. Muito obrigado por Vou vocês sim, estarem vou sim, comigo. Maria. Muito boa aula. Muito Obrigada, obrigado. Tá bom? Tá bom, gente. Até. Shalom. Shalom a todos Boa aí, noite. tchau a todos, tchau a todos. Tá bom. Shalom, André. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.